Olá, bem-vindos ao Eco África, o magazine ambiental da STV Moçambique e da DW na Alemanha. Eu sou Dália Langa, em Maputo. Neste programa vamos falar dos efeitos do novo coronavírus em África. A pandemia está longe do fim em muitos países. Acredito que muita coisa vai mudar aqui em África em resultado da Covid-19. Mas aqui no Eco África continuamos a dar atenção a temas ambientais importantes. Mais do que nunca, o ambiente precisa de voluntários. Vamos conhecer 2 quenianos que fazem o que podem para ajudar. Também encontramos no Senegal um invulgar ativista ambiental conhecido como Homem de Plástico. E também lhe vamos apresentar uma espécie rara da Etiópia, um antílope que já esteve à beira da extinção. Começamos com um exemplo de mudança para melhor. O arquipélago de Zanzibar, no Oceano Índico, está em perigo como resultado das alterações climáticas e do esgotamento dos recursos naturais, como é o caso de muitas outras ilhas ao longo desta linha costeira africana. Mas uma ONG está a ajudar as pessoas a adaptar-se, plantando árvores e mudando os métodos agrícolas. Fomos até a pequena ilha de Cocota, ao largo da costa da ilha de Pemba, e os resultados são impressionantes. Atualmente, é difícil percorrer a densa floresta de Cocota. Há 10 anos, esta terra era árida. O ativista Mbarouk Moussa Omar e sua ONG fizeram-na renascer. A organização encoraja as comunidades locais a plantar árvores, instalar painéis solares, construir fogões de cozinha eficientes em termos de combustível e a aproveitar água da chuva. Como resultado, a ilha da Tanzânia mudou. Agora a comunidade está muito bem informada sobre a plantação de árvores. Há alguns anos, a população de Cocota utilizava métodos de agricultura de corte e queima, que provocaram uma desflorestação maciça. A maioria dos rios e águas subterrâneas secaram e as pessoas tiveram de importar alimentos. Agora, a vegetação voltou. As comunidades locais mudaram para a agroflorestação e, por isso, há especiarias, frutas e legumes no meio das árvores. É ótimo podermos cultivar o nosso próprio alho porque já não temos de comprá-lo nas lojas. Também cultivamos canela e já começamos a colher os benefícios. Cultivamos também vegetais para consumo próprio e vendemos o excesso no mercado. A organização já plantou mais de 680 mil árvores de fruto e árvores florestais em Cocota. Comitês locais regulam o abate de árvores. Entre os beneficiários estão os apicultores. Quando estão a florir, as árvores dão às abelhas um espaço protegido e com sombra e uma fonte de alimento. Há 2 anos, Salom Kassim tinha apenas 2 colmeias. Agora tem 75. Não posso fazer nada sem as florestas. Quando penduramos as colmeias, como fizemos aqui, obtemos mel de melhor qualidade e as abelhas não podem ser atacadas por outros insectos. Cocota já está no caminho da recuperação, mas a ilha de Njau, a apenas alguns quilómetros de distância, ainda enfrenta dificuldades. Tal como aconteceu em Cocota, em Njau não há água potável e a terra está degradada. Esta iniciativa de plantio de árvores visa ajudar os habitantes a compreender a importância das árvores. Os jovens estão a assumir o controlo. Encorajamos-los e também os ajudamos na plantação de árvores. Depois, quando chove, trabalhamos em conjunto com as comunidades que visitamos e plantamos árvores nessas áreas. O objetivo é a conservação contínua. As atividades da organização são financiadas pela União Europeia. O objetivo
é permitir que as comunidades se tornem autossuficientes através do agronegócio. Na ilha de Cocota, os habitantes conseguiram evitar um desastre e provaram que é possível recuperar ambientes devastados. Espera-se que os outros ilhéus do arquipélago sigam o exemplo. O coronavírus está a ter um grande impacto a nível mundial, mas nem tudo é negativo. Na capital do Quênia, Nairobi, há mais resíduos nas lixeiras porque com menos movimento nas estradas, os caminhões de recolha de resíduos estão a circular mais facilmente. Será que isso é bom ou é mau para a gestão de resíduos? O EcoAfrica foi à procura da resposta. Nesta zona residencial de Nairobi, em plena pandemia de Covid-19, este depósito de lixo é apenas um entre muitos na capital do Quênia e arredores. Todos os dias, centenas de toneladas de lixo não separado vêm parar aqui, incluindo lixo altamente tóxico. Pessoas como Richard Kinyango ganham a vida a recolher e a separar resíduos, mas vivem com medo do coronavírus. Aqui há 300 catadores de lixo. Se tocarem em resíduos contaminados, não vão lavar as mãos. Farão isso à noite, em casa, mas até lá já terão contraído o vírus. Há menos movimento nas ruas de Nairobi, mas a quantidade de lixo não diminuiu. Por isso, as autoridades municipais podem despejar mais resíduos nas lixeiras do que antes da crise, cerca de 3.000 toneladas por dia. Mas os catadores de lixo não correm mais perigo do que antes, de acordo com Ibrahim Otieno, responsável pela gestão de resíduos. Devido ao confinamento, poderão ser obrigados a deixar o lixo mais cedo do que o habitual. As pessoas que recolhem lixo também têm mais cuidado, usam luvas e equipamento de proteção individual. Mas o confinamento significa que há menos resíduos comerciais a chegar às lixeiras, o que significa menos resíduos valiosos que podem ser reciclados. E muitos supermercados passaram a distribuir máscaras e luvas descartáveis aos clientes. Parte delas acaba nas lixeiras ou nas ruas. Ou seja, a pandemia aumentou a quantidade de lixo médico. E isso aumenta o risco de infecção, diz Daniel Paffenholz, que dirige uma das poucas operações de reciclagem do Quênia. Muitas máscaras, luvas, desinfetantes de mãos e resíduos deste tipo deviam ser tratados como resíduos mais perigosos e o ideal era que fossem incinerados. Por isso, o governo tem pressionado muito para que esses resíduos sejam incinerados. Esperamos que haja algumas alterações legislativas e códigos ou regras mais rígidas na gestão desse tipo de resíduos. Cidades como Nairobi já se debatiam com graves problemas ambientais. A Covid-19 só veio agravar a situação. As áreas de baixo e médio rendimento nem sequer têm sistemas de recolha de resíduos. O que é mesmo necessário é um afastamento total desse modelo e que os resíduos não sigam primeiro para as lixeiras, mas para locais de triagem profissional e daí para mecanismos de reciclagem, compostagem, biogás ou outros mecanismos. E depois, idealmente, os depósitos de lixo só seriam utilizados para 5 a 10% dos resíduos que não podem ser reciclados. As autoridades dizem que os locais de descarga maciça de lixo têm os dias contados. Temos a Lei de Resíduos Sólidos de 2015, temos os regulamentos sobre a forma como a gestão de resíduos deve ser feita. Agora só falta impô-los a assegurar que as pessoas continuem a ser responsáveis pela gestão dos resíduos. Richard Kinyango diz que não basta confiar na responsabilidade pessoal e na regulamentação governamental. Os problemas ambientais da cidade têm de ser tratados de forma mais rápida. Quando o governo identificar os catadores infectados como fonte de perigo, será demasiado tarde. E como o bairro já está a crescer, deviam fechar esta lixeira de uma vez por todas. Até agora, as autoridades de Nairobi não regulamentaram a atividade desenvolvida pelos catadores de lixo. Agora, a cidade tem 2 desafios para resolver: o problema ambiental e a crise do coronavírus.
Chamam-lhe o homem de plástico. Modou Fall já é famoso nas ruas da capital senegalesa, Dakar, pelo seu traje insólito e pela sua campanha de sensibilização para o problema dos resíduos plásticos. A pandemia do novo coronavírus pode estar a restringir um pouco os movimentos do ativista, mas o seu trabalho ambiental já está a dar frutos e ele está determinado a continuar a luta. Modou Fall teve que mudar o rumo da sua luta contra os resíduos plásticos. Com o mundo a braços com uma pandemia, a sua única ferramenta neste momento é o seu telemóvel. Mas não é isso que chama mais atenção. É assim que normalmente costuma trabalhar. Modou é o ativista antiplástico mais conhecido do Senegal. Há mais de 15 anos que anda por escolas, bairros e mercados como este em Dakar, a trocar sacos de plástico por sacos de papel. Algumas pessoas são dissuadidas pela sua aparência invulgar, mas ele costuma transmitir a sua mensagem. Não levem estes sacos, só quero mostrar-lhes a alternativa. Modou amarra no seu fato os sacos de plástico que encontra para evitar que poluam o ambiente. Cerca de 10% dos resíduos de Dakar são à base de plástico e a maior parte acaba nas ruas. Modou Fall não hesita em falar com as pessoas sobre o tema. Medina Golnas vende chá e já mudou para os copos de papel. Medina explica que os clientes preferem beber nestes copos. Apesar de serem mais caros, nem todos os seus clientes os querem, diz a vendedora. Mas ela acha que beber em copos de papel também é mais seguro. Através da associação que dirige, Modou quer alcançar o desperdício zero no Senegal e ajudar as pessoas a encontrar alternativas como fazer os seus próprios sacos de tecido. Toda a gente o pode fazer. Ir a uma tenda e comprar alguns tecidos. Peça ao seu alfaiate que lhe faça um saco. Quando ficar um pouco sujo, pode levá-lo e reutilizá-lo várias vezes. É muito melhor do que usar um saco de plástico que levou 1 segundo a fazer, 20 segundos a usar e que vai causar 400 anos de poluição. A paixão de Modou pela proteção ambiental começou depois de terminar o serviço militar. Quando regressou a Dakar, achou que a cidade parecia uma enorme lixeira e teve de tomar medidas. A sua esposa, Lissa, não podia estar mais orgulhosa do marido. No início as pessoas diziam que ele era louco por causa da maneira como se vestia e isso magoava-me muito e eu não compreendia, mas ele era tão empenhado. Hoje estou feliz, muito feliz. Agora compreendo e estou feliz por ver que todos falam do trabalho do meu marido. Em 2016, o presidente do Senegal atribuiu-lhe a Ordem Nacional de Mérito. Modou também ajudou a sua comunidade a plantar cerca de 600 árvores. Agora, muitas pessoas também já pensam como Modou. Até o governo está a tomar muito a sério a aplicação de leis sobre os plásticos de utilização única. Não parei completamente, mas tenho de continuar a lutar e pressionar as autoridades. Ainda há muito a fazer. Pode levar mais de 20 anos até apanharmos do chão todos os tipos de plástico. E eu estarei sempre a apoiar os jovens e a encorajá-los a ser um exemplo. Assim que terminarem as restrições por causa do coronavírus, Modou poderá continuar o seu trabalho. Imagine construir uma casa sem utilizar cimento para fazer o betão. Em vez disso, é usado um substituto feito de matérias-primas recicladas. Um tema ideal para um programa ambiental como o EcoAfrica, certo? Um jovem do Togo está a trabalhar nesse projeto na Suíça juntamente com um amigo.
Quando este betão ecológico estiver pronto para ser comercializado, não será apenas mais barato, também trará benefícios ambientais a longo prazo. Dois homens com uma visão em comum, Nali Landro e Thibaut Demolin, querem transformar a indústria da construção com betão sem cimento. Com o apoio de empresários, estão a construir uma casa modelo. É a primeira tentativa de utilizar este material no seu ambicioso projeto. É uma sensação fantástica. Não dormimos muito esta semana. É bom dizer, pois é importante, porque foi muito trabalho e estamos bastante contentes por ver o resultado. Nali Landro passou anos a pesquisar sobre materiais de construção sem cimento em Zurique. O cimento é responsável por 8% das emissões mundiais de carbono. Landro encontrou um substituto sustentável em estaleiros de construção, onde todos os anos milhões de toneladas de materiais à base de argila são eliminadas. Mas quando são misturados com um mineral natural e água, o resultado é um material mais amigo do ambiente do que o betão comum. Cement-free earth concrete is up to 90%. O betão sem cimento tem uma redução de dióxido de carbono até 90%, em comparação com o betão comercial. A outra vantagem é que não utilizamos matérias-primas que se esgotam, como cascalho e areia, como acontece em algumas áreas do mundo. Mas utilizamos resíduos de construção, que normalmente são depositados em aterros. E em terceiro lugar, o material é barato. Portanto, reduzimos o preço do material de construção. To access, therefore, reduce the price of the construction material. Este betão de terra pode ser processado mais ou menos como o betão padrão, mas por metade do custo. Nali Landro inspirou-se nas práticas de construção do seu país de origem. Ele cresceu no Togo, onde são habituais as casas feitas de terra ou de barro. Em muitos países de África, as casas de cimento são quentes, por isso é necessário ter um sistema de ventilação e um sistema de refrigeração, mas numa casa de terra, isso não é propriamente necessário. Há uma grande procura de betão sem cimento em países industrializados, mas também em países onde preços acessíveis são uma prioridade, incluindo em partes de África. It's part of our dream and our vision. So, é parte do nosso sonho e da nossa visão. Implementar uma tecnologia como esta em África seria uma enorme conquista para nós. Permitir que as pessoas tenham um alojamento acessível, seguro e decente e ao mesmo tempo sustentável. And same time sustainable accommodation. Esta casa é mais um passo para realizar esse sonho. As paredes serão submetidas a mais testes, à medida que os dois cientistas optimizam o seu betão de terra. Monon Kofi percebeu claramente a mensagem do homem de plástico sobre o desperdício. É um artista da Costa do Marfim cujo trabalho procura realçar a quantidade de telemóveis que deitamos fora. Já transformou milhares de telefones em obras de arte que integraram exposições em África e na Europa. Veja no Faça Sua Parte desta semana. Não é fácil impressionar no meio artístico, mas o artista da Costa do Marfim, Mono Desire Coffee, conseguiu. As suas obras são um novo propósito a telemóveis velhos. Uso telefones velhos para lhes dar uma segunda vida e para chamar a atenção para o fato de as nossas vidas estarem tão interligadas com a tecnologia. Mono arranja telemóveis velhos em vários sítios. O que não pode usar vai para a reciclagem. Depois de partir os telemóveis, coloca peças em telas, como mosaicos. Em 2 anos, Mono utilizou cerca de 24 mil telefones. As suas obras tornam-no um artista costa-marfinense contemporâneo famoso. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português
E siga a hashtag DoingYourBit, faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Muitas pessoas certamente nunca viram e nem ouviram falar de um corquei. Não é de admirar, já que se trata de uma espécie muito rara de antílope que só existe na Etiópia. Nos anos 90, esta espécie esteve mesmo à beira da extinção. Mas a comunidade local, o Oromo, resolveu unir esforços para garantir a sobrevivência desta espécie e seguindo, por vezes, tradições seculares. Estes animais só existem na Etiópia. A maior população vive no santuário de Senkel, no sul do país. Estima-se que vivam aqui 850 antílopes, conhecidos como corquei ou swine. Perto de 40 guardas florestais zelam pela segurança e bem-estar dos antílopes. O diretor Warden Desta Bedazo e a sua equipa querem impedir a extinção dos animais. Foram categorizados como mamíferos em perigo crítico e necessitam de atenção especial para serem conservados pela comunidade internacional. Os caçadores furtivos costumavam ser a maior ameaça, mas hoje em dia são as hienas e os chacais. Especialmente em risco estão os antílopes jovens. Os guardas florestais patrulham o santuário 24 horas por dia e, se for necessário, irão disparar contra os predadores. A sua dedicação já está a dar frutos. Este ano, cerca de metade dos jovens antílopes sobreviveram. No início da década de 1990, estima-se que havia aqui 3.500 antílopes. Um ano mais tarde, só cerca de 70. O sistema de governação tradicional do povo Oromo dita o respeito pela natureza. Para pôr fim à caça furtiva, os líderes dos clãs concordaram aplicar sanções rigorosas. Os guardas florestais ajudam a convencer a população local. Se alguém for apanhado a caçar este animal, será punido como se tivesse matado um ser humano. Por isso, se alguém matar um destes antílopes, será punido em 100 cabeças de gado. Mas as penas por si só não são suficientes para dissuadir a caça furtiva. Os antílopes só sobrevivem porque o santuário beneficia a população local. Podem apanhar a erva seca de que um antílope já não necessita. Pode não parecer, mas o feno é um recurso valioso. É utilizado em telhados de colmo, por exemplo. As comunidades locais ganham o equivalente a cerca de 180 mil euros por ano com a sua venda. As pessoas beneficiam dos recursos cortando a relva e vendendo-a. Agora, este recurso está a ser protegido, ao contrário do que acontecia no passado, quando as pessoas construíam casas no parque. Ao longo dos anos, o santuário perdeu cerca de 1/4 das suas terras por causa da agricultura e de assentamentos ilegais. Sobraram apenas cerca de 58 km², o que torna ainda mais importante a proteção dos antílopes. Quando um pequeno rebanho deixou a área protegida para ir procurar água, a população local ajudou a devolver os antílopes ao santuário, em vez de os caçar para ficar com a carne. O santuário é uma bênção para todos. Trabalhar aqui e proteger os antílopes tem me beneficiado muito. Recebo um salário e pude mandar os meus filhos para a escola com esse salário. Tenho 8 filhos e pude enviá-los todos para a escola. Vivem aqui cerca de 40 espécies de mamíferos, mas o santuário de Senkel nunca atraiu muitos turistas. Agora, o coronavírus pôs o turismo em banho-maria. O diretor acredita que a crise pode abrir portas a uma nova forma de viajar. Atualmente, os números de turistas não são tão bons, considerando a localização do santuário. Portanto, espero um futuro radiante para o santuário
à medida que o mundo se concentra no turismo baseado na natureza. Nature-based tourism. Enquanto esperam pelo regresso dos visitantes, os guardas florestais continuam a proteger os animais dia e noite. E é assim que chegamos ao fim do Eco África desta semana, que deu a conhecer muitas pessoas dedicadas, pequenas iniciativas inspiradoras e grandes projetos. Obrigada por continuar a acompanhar-nos. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, pode visitar a nossa página na internet e as nossas redes sociais. Até para a semana.